Vou seguir com a integral. Acho que eu vou fazer mais uma aventura assim para integrais em mais dimensões, porque tem umas ideias que eventualmente são simples. Uma questão assim é o seguinte, né? Quando você pega em R2, né, você tem um triângulo assim, né? E se a gente não soubesse a fórmula da área do triângulo, a gente podia fazer o seguinte: vou botar aqui 1 e 1. Não, digamos assim, esse comprimento aqui é A, essa altura aqui está A maiúsculo, H maiúsculo. Então, se eu pegar aqui uma alturazinha H daqui para cá, né, esse tamanho daqui está para H, né, assim como Hzão está para A. Então, essa áreazinha aqui, A de H, esse comprimento A de H, seria H sobre Hzão vezes A. E aí, a área total seria a integral de zero, começando aqui em cima, de zero até Hzão, de A de H dH, que seria a integral de zero até Hzão, de Hzinho sobre Hzão, A. Oi. Nós estamos calculando aqui, faz de conta que eu não sei a área do triângulo e vou calcular assim, quer dizer, eu tenho esse comprimento aqui, tenho uma altura H aqui, se eu botar uma alturinha daqui, Hzinho, esse tamanho daqui é Hzinho sobre Hzão vezes A. Então, eu integro essa seçãozinha de zero até Hzão, dá isso daqui. Que é igual, bom, A e H são constantes, integral de zero a H de Hzinho dH, isso daqui é A, Hzão, a primitiva disso daqui, Hzinho ao quadrado sobre 2, né? De zero a H, então isso daqui dá A, H ao quadrado sobre H sobre 2, que é A. Então, funcionou. Imagina que agora eu tivesse o seguinte, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu tenho a pirâmide aqui. E aí eu tenho, vamos dizer, uma área aqui assim, A, e uma altura H assim. Vou supor essa pirâmide assim, retinha aqui aqui é o eixo do x1, do x2, do x3. Por que eu estou botando x1, x2, x3 em vez de XYZ? É porque eu quero saber depois, quando for x1, x2, x3, x4, x5, xn, como é que eu vou lidar com isso, né? Mas é a mesma coisa, né? Quer dizer, aqui eu pego uma alturinha aqui, Hzinho, medida daqui para cá, né?
faço um negócio assim, e aí essa areazinha agora, aqui as dimensões foram multiplicadas por H sobre Hzão. Então a área é multiplicada por H sobre Hzão ao quadrado. Quer dizer, se eu tenho uma figura aqui, né, e eu faço tipo uma, que a gente chama de uma homotetia, quer dizer, eu ligo todos os pontos até aqui e cada ponto P aqui, digamos, eu vou pegar uma razão K, aqui eu vou supor K menor que 1, só para simplificar a minha vida. Tá? Então aqui tem um certo K menor que 1, P'. Significa aqui que OP' é igual a K vezes OP. Eu ligo a semirreta de OP. A gente faz também com K negativo, a gente passa para o lado de lá, mas basta aqui K positivo. Então você faz isso aí e você vai obter aqui uma figura semelhante a essa daqui. Mas não importa se a gente sabe se é semelhante ou não, importa o seguinte, se eu pegar quando eu pego um segmento aqui assim, AB, ele tem um certo comprimento L. Quando eu ligo aqui assim, e pego aqui o B' e o A', com esse tamanho, vamos dizer, aqui você tem um comprimento, vamos dizer, OB' igual a K vezes OB, OA' igual a K vezes OA. Então, esse tamanho daqui, A', B', também vai ser igual a K vezes AB. Tá? É uma proporcionalidade aqui dos triângulos, né? Porque aqui eu tenho dois triângulos com um ângulo em comum. Esses lados são proporcionais, então esse também está na mesma proporção. Então, não importa o que aconteça aqui, eu posso pensar o seguinte, a área dessa coisa aqui, eu posso obter, vamos dizer, por aproximações, ladrilhando esse bicho aqui. Um ladrilhamento, vamos dizer, cada vez mais fino, e eu tenho as aproximações por fora e as aproximações por dentro dessa área. O que vai acontecer quando eu pegar esse ladrilhamento e trouxer para cá? Eu vou ter triângulos semelhantes como esse aqui. Então, cada um desses retângulos que eu tenho aqui vai virar um retângulo aqui com as mesmas proporções. Então, você vai ter aqui alguma coisa assim, né? E cada retângulo aqui, o lado de cada retângulo, cada lado de cada retângulo aqui vai ser K vezes o lado correspondente aqui. Então, a área desse ladrilhamento vai ser K ao quadrado vezes a área desse. Legal? Isso garante que qualquer aproximação que eu faça para essa área daqui me dá uma aproximação aqui e vice-versa, porque eu posso desfazer multiplicando por 1 sobre K. Então, significa que todas as aproximações por cima que eu pego aqui correspondem a todas as aproximações aqui, cada uma delas de tal forma que a área daqui é K ao quadrado vezes a área daqui. E por dentro a mesma coisa. Então, na hora que eu pegar o ínfimo das aproximações por cima, vai dar K ao quadrado vezes o ínfimo daqui.
Se eu pegar o supremo das aproximações por baixo, vai dar k ao quadrado vezes o supremo. Lembrando que ínfimo é o cara que seria o mínimo, mas que, vamos dizer, numa situação assim, claramente não tem a menor aproximação, porque você sempre pode refinar mais e ela diminuir. Então, essas aproximações por cima formam um conjunto limitado de números que não tem um mínimo, mas tem um ínfimo, que é o cara que deveria ser o mínimo, que é o que a gente chama de área desse negócio. Desde que o ínfimo das aproximações por cima seja igual ao supremo das aproximações por baixo. A gente pode inventar uma figura maluca onde, nem tão maluca assim, onde esses dois caras podem ser diferentes. Bom, então, aqui é a mesma situação. Ó. Quer dizer, aqui eu estou num plano e aqui eu estou no outro plano. Mas cada segmento aqui se transforma num segmento aqui, paralelo a ele, com o comprimento que é Hzinho sobre Hzão vezes o comprimento do de cá. Então, a área aqui, né, quer dizer, aqui se eu quiser, o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que fazer a integral de 0 a Hzão. Vamos dizer, aqui eu tenho a área A de H aqui. Agora, o Azinho de H aqui vai ser a razão de proporcionalidade, que é essa daqui, ao quadrado vezes A. Então, isso aqui vai me dar integral de 0 a H de H sobre Hzão ao quadrado a dH, que é igual a Hzão sobre Hzão ao quadrado, integral de 0 a H de H2 dH. Agora, a primitiva disso é H3 sobre 3. Né? Então, A sobre H2, H3 sobre 3, 0 a H. Isso vai me dar AH sobre 3. Agora eu posso fazer isso em dimensão 4. Entendeu? Em dimensão 4, o que eu imagino? Eu tenho aqui uma coisa tridimensional, que tem um volume, que eu vou chamar de A, né? E eu tenho mais uma dimensão. Cada vez que eu passar aqui vamos dizer, seria mais ou menos assim. Ó. Cada seção dá um volume. Cada seção dá um volume. Tá? Quer dizer, a situação é a seguinte, esquematicamente, é como se eu dissesse assim, ó, aqui eu tenho o R3. E aqui eu tenho mais um R. Então, vamos dizer, como se eu dissesse assim, ó, eu tenho as coordenadas x1, x2, x3, x4. Aí eu pego um análogo desse cara daqui, e aqui eu tenho uma base, esse aqui é o volume A. E agora eu pego aqui uma altura H, ligo aqui assim, nem precisaria ser, poderia até ser inclinado, tá? Quer dizer, a rigor, né? A rigor eu poderia fazer uma coisa que é mais radical, né? Eu pegaria aqui um volume A, pegaria aqui uma altura H, ligaria aqui, e tem a mesma coisa, quer dizer, se eu pegar aqui essa distância Hzinho, então agora eu tenho algo aqui, quer dizer, se eu pegar
os pontos que estão... O que são esses pontos aqui? Aqui embaixo, ó, seriam os caras assim. Aqui em cima seriam os x1, x2, x3. Na verdade, aqui, H menos H. Claro, aqui tem alguma condição sobre esses caras aqui, mas a figura que eu estou fazendo, né, é que cada ponto daqui é obtido de um ponto daqui, traçando essa reta e interceptando esse plano. Quer dizer, seria tipicamente o seguinte, né? Esse vértice aqui é igual a 0, 0, 0, Hzão. Vou botar ele aqui nesse eixo. Então você liga um ponto daqui com esse cara por uma reta. Tá? Quer dizer, você faz... vamos fazer assim, V mais T vezes esse cara daqui. Quer dizer, para cada ponto aqui, né? Pega esse ponto aqui. Então, mais T vezes X, onde X é um cara dessa forma. E aí, se o X... Aqui não é o R3 inteiro, é alguma figura em R3. E aí, ligando, você pega esses caras aqui, que é o cara da forma X1, aliás, 0, 0, 0, H mais T vezes X1. Esse vetor aqui corresponde às diferenças das coordenadas, né? X1 menos 0, que é X1, X2 menos 0, X3 menos 0 e 0 menos H. Então, menos H aqui. Tá? Eu estou desenhando, mas você não precisa desenhar. Se você é nulo geometricamente, você pode dizer, ó, eu tenho esses caras assim, né, vão fazer cada ponto daqui, no tempo t igual a 0, eu vou estar aqui, e quando t for 1, eu vou estar aqui. Isso corresponde a uma... Vamos dizer, tem um ponto aqui, outro ponto aqui, eu estou variando t e eu estou andando daqui para cá. E agora eu quero o quê? Eu quero que a minha altura aqui, né, seja H. Não sei se eu fiz... Bom, não foi muito... Também né, eu também poderia ter feito ao contrário. Poderia ter pego o ponto daqui, ligado aqui, e botar o 0 aqui e o H aqui. Tá? Vamos dizer, nessa situação, é isso. Então, agora eu quero o quê? Eu vou ter um ponto da forma x1, não, tx1, tx2, tx3 e h menos tzão, menos th. E eu quero que isso daqui seja o hzinho. Quer dizer, aqui eu vou ter 1 menos t h igual a hzinho. Quer dizer que 1 menos t igual a h sobre hzinho. Certo isso? Tá, né? Ah, não, peraí, desculpa. Eu não quero que seja h, eu quero que seja
Hzão menos Hzinho. Alguma coisa aqui que não estava boa, né? Tá? Porque eu estou medindo o H daqui para cá, isso faz com que a coordenada desse cara daqui seja isso aqui, Hzão menos Hzinho. Então aqui eu vou botar, fazer essa conta aqui, mais para cá, né? 1 menos T vezes Hzão, que é o que tem aqui, igual Hzão menos Hzinho. Então, aqui eu passo... certo também. Bom, quer dizer, aqui eu tenho H menos TH igual a H menos H, corta esse H com esse daqui e dá T igual a Hzinho sobre Hzão, que é a mesma coisa que eu tinha aqui. Quer dizer, sempre eu vou ter isso. E quando eu estou fazendo isso, repara que esses pontos aqui, para esse T, que é o que me importa, vão ser da forma então é como se eu tivesse um espaço tridimensional, só que eu botei os pontos x1, x2, x3, e a altura, em vez de ser 0, é Hzinho. Só que para os pontos que estavam aqui, os pontos correspondentes têm essas coordenadas multiplicadas por Hzinho sobre Hzão. Então eu tinha uma coisa tridimensional que encolheu, multiplicada por Hzinho sobre Hzão. Consequentemente, o volume, né, se cada dimensão foi multiplicada por alguma coisa, o volume foi multiplicado por essa coisa ao cubo. Então aqui, né, o meu volume estou só usando o mesmo nome, mesma letra Azinho, né, igual Hzinho sobre Hzão ao cubo vezes A. E aí eu faço a integral. Se fosse em dimensão n, seria a mesma conta, só que eu ia dizer, bom, aqui eu tinha um volume n-dimensional, estou passando de dimensão n para dimensão n mais 1, né? Teria um volume n-dimensional que todas as dimensões foram multiplicadas por Hzinho sobre Hzão. Então esse volume foi multiplicado por Hzinho sobre Hzão elevado a n. Tá? Por quê? Porque para mim é meio tabu o seguinte, se eu tenho o intervalo A1, B1, tá? Esse é um bloco em Rn. Tá? Eu tenho um intervalo vezes intervalo. É como eu dizer A1B1 vezes A2B2, depois A1B1 vezes A2B2 vezes A3B3. Aí eu vou botando mais dimensões. O volume disso é o produto das arestas, dos lados aqui. Então, o que vai acontecer se eu cobrir esse meu volumezinho aqui por caras desse tipo? Quando tudo for multiplicado por Hzinho sobre Hzão, esses intervalos vão virar Hzinho sobre Hzão A1, Hzinho sobre Hzão B1, Hzinho sobre Hzão AN, Hzinho sobre Hzão BN. Quer dizer, se x1 estava aqui, x2 estava aqui, xn estava aqui, quando eu multiplicar hx1, hx2, h sobre Hzão, x1, x2, xn, vão estar aqui. E esse cara tem o volume que é o volume desse multiplicado por Hzinho sobre Hzão elevado a n. Porque todas as dimensões foram multiplicadas assim. Tá?
Então, a observação importante aqui, ó, que essa conta aqui, ela dependeu só disso. Então, podia ter N coordenadas aqui, ia dar a mesma coisa. Só que ia ter, né, quer dizer, em dimensão N, eu ia ter Hzinho sobre Hzão x1, Hzinho sobre Hzão xn, e mais a enésima dimensão, a enésima primeira, que daria isso aqui. E aí, como esses caras foram multiplicados por isso, o volume vai me dar, vamos dizer, volume A na altura H medido assim, né? Vai ser isso daqui, elevado a N, vezes o A que eu tinha lá embaixo. E aí eu vou dizer, bom, cada seção aqui tem esse volume, eu integro agora esse volume n-dimensional para obter um volume n mais 1 dimensional. E aí, quer dizer, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a mesma coisa, né? Vamos dizer, aqui a altura H, A de H, eu vou ter integral, esse aqui é o Hzinho, integral de 0 a Hzão, de A de Hzinho, dH. Só que agora vai ser integral de 0 a H, de Hzinho sobre Hzão elevado a N, a dH, que vai me dar A sobre H elevado a N, né? Integral de 0 a H de Hn, dH, que vai ser A sobre Hn. Isso aqui vai dar H elevado a N mais 1 sobre N mais 1. Isso aqui vai, então, me dar a Hzão sobre N mais 1. Quer dizer, então, eu passei da dimensão N para a dimensão N mais 1. Por exemplo, a gente pode ter uma coisa meio curiosa e interessante, o seguinte, assim, né? Você pega aqui, aqui você tem o ponto 1, 0, ponto 0, 1, você corta isso daqui, e aqui você tem a área, vai ser 1/2. Agora você bota mais uma dimensão aqui, né? Aí esse aqui passa a ser o 1, 0, 0, esse daqui vai ser o 0, 1, 0, esse vai ser o 0, 0, 1. Aí você tem a base aqui que tem 1/2, a altura é 1, e aí você vai ter 1/2 vezes 1 dividido por 3. Se você botar nisso agora, se você pensar, se você botar assim, vamos dizer, bota aqui no R3, aí aqui você bota o 0, 0, 0, 0, 1, e aqui você bota esse cara. Porque, repara, a base aqui é o anterior, né? Então agora eu pego em R3, eu pego esse cara daqui e boto mais uma coordenada aqui em cima, e aí você vai ter esse volume aqui, né, que era 1 sobre 2 vezes 3, vezes a altura, que é 1, dividido pela nova dimensão, que é 4. E aí é só uma indução simples, né? Você vê que se você fizer
esse bicho assim, em RN, você liga os pontos 1000, 10100, 100100, até o 00000, eu acho que falei 100, 0100, 00100, até o 00001. Liga esses caras e pega a parte que ficou entre ele e os planos coordenados. Você vai fazer uma indução nisso e você vai ter o volume 1 sobre n fatorial. Em Rn. Que vai tender a zero. Né? Quer dizer, é interessante isso. Tem coisas que você vai aumentando a dimensão e algumas coisas vão tendendo a zero. Vamos dizer, o que fica constante é assim, se você botar o cubo de lado 1, ele tem sempre volume 1. É que, de certa forma, esse cara daqui tem uma parte muito pequena desse cubo. Mas, então, são coisas... porque, eventualmente, a gente, quando está trabalhando em Rn com n muito grande, eventualmente você tem probabilidades de achar caras em certos conjuntos que são proporcionais ao volume desses conjuntos. Então, algumas coisas podem trair a gente, né, porque uma bolota de raio pequeno, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem vamos dizer, você tem aqui um cubo de lado 1, aí você tem aqui uma esfera de lado meio, de raio meio. Será que, vamos ver, uma pergunta assim, será que quando a dimensão aumenta, já que esse cara tem volume fixo 1, será que o volume dessa esfera não tende a zero também? Uma questão para se colocar, seria tentar fazer uma coisa semelhante, né? Porque também o volume da esfera você pode conseguir assim, né? Você integra daqui até aqui o volume n-1 dimensional correspondente a esse raio aqui. Quer dizer, aqui ó, você tem um raio R, tem uma altura Hzinho, e aí você tem um Rzinho de H, que é igual R2 menos H2 raiz quadrada. E aí você vai integrar isso de menos R até R. E então também... o de 0 até R multiplica por 2. E você pode calcular também o volume da bola n-dimensional e ver o que vai acontecer. Também, com algum engenho e arte, você também pode calcular a área da esfera n-dimensional. Então, uma dica, assim, como vocês... Eu estou com a preocupação seguinte, vocês não vão fazer um curso de cálculo de mais variáveis em que vocês passariam, sei lá, um mês calculando essas integrais. Mas boa parte delas se reduz a uma coisa integral de dimensão 1. Então, só para você um dia aparecer na sua frente, você não dizer, ih, fudeu, não fiz isso, não aprendi. Dá para se virar. Eu queria também comentar agora umas outras coisas. Também que tem a ver com essa coisa de integral.
Eu falei uma coisa assim que se você tem um intervalo AB, e você está pensando em termos de probabilidade, quando você está com um número finito de pontos, você pensa, bom, eu tenho 15 pontos, cada um tem uma probabilidade, e a soma desses 15 números tem que dar 1. O problema aqui é que eu tenho infinitos caras. Vamos dizer, antes do curso de cálculo, você diria, bom, infinitos caras. Bom, se eles tiverem todos a mesma probabilidade, não tem como fazer, tem que ser 0 para todo mundo, e aí a soma de 0 não vai dar 1. Mas a gente sabe, né, por exemplo, que você, vamos dizer, se os seus infinitos pontos forem 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, uma coisa assim, né? Por exemplo, se você disser, ó, essa aqui tem a propriedade, tem essa soma aqui, você sabe que 1 sobre n ao quadrado, o somatório de n igual a 1 é infinito, isso é igual a alguma coisa, número alfa menor que infinito. Então, se você fizesse assim, ó, somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre alfa n2, isso vai dar 1. Dividir todo mundo por alfa. Então, por exemplo, eu poderia atribuir uma probabilidade de 1 sobre alfa, 1 sobre 16 alfa aqui, 1 sobre 25 alfa aqui, 1 sobre 9 alfa assim. E aí eu teria, pelo menos atribuindo probabilidades diferentes, a possibilidade ainda é a soma total das probabilidades ser 1. Então, dá para lidar com isso. Mas eu digo assim, se for um intervalo assim, não dá. Eu queria explicar um pouco por que não dá. Tem a ver com umas coisas que vamos dizer, aqui tem infinitos pontos. Mas aqui também. Tem um detalhe, é que esse infinito aqui é maior do que esse. Vamos dizer, o maior aqui não quer dizer assim, porque, por exemplo, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você disser, ó, esse daqui, só os pares, é menor do que esse daqui. Certo? Aqui seriam infinitos pontos, aqui tem a metade desses infinitos pontos. Só que com o infinito não funciona bem assim, porque você pode pegar, levar esse aqui em 2, esse aqui em 4, esse aqui em 6, esse aqui em 8, quer dizer, fazer a transformação que leva cada n em 2n, e é uma bijeção. Então, quando tem uma bijeção entre dois conjuntos, eles têm que ter o mesmo número de elementos. É uma definição, na verdade. Você diz, ó, dois conjuntos têm o mesmo número de elementos se tem uma bijeção entre eles. Então, o número de pares é igual ao número de naturais, o número de ímpares também. Da mesma forma, se você pegar aqui um intervalo, vou fazer um intervalo aberto, e outro intervalo aberto, pensa que estão paralelos aqui, você liga isso assim, e aí você pega esse cara daqui, e ligando cada ponto x aqui e ponto f de x aqui, você tem uma bijeção entre os pontos desse intervalo e os pontos desse intervalo. Então, o fato desse daqui ser maior não quer dizer que ele tenha mais pontos. Assim, quer dizer, o intervalo, sei lá, 2, 3 está dentro do intervalo 0, 4, ou 1, 4, para ser mais apertadinho assim, mas tem o mesmo número de pontos. Mas, né, você pode pegar um intervalo, esse intervalo aqui mesmo, né, dar uma ligeira
envergadinha nele assim, pode até fazer uma quebra, não importa, é só você fazer alguma coisa assim, bota a reta inteira aqui, agora pega, o importante aqui é que esse aqui seja paralelo a esse aqui. Agora você liga cada ponto X aqui no ponto F de X aqui, e quando o X está andando para cá, ó, o F de X está indo para o infinito. E você está fazendo uma bijeção entre esse intervalinho aqui que você envergou e a reta inteira. Tá? Então, vamos dizer, o cara que pensou nessas coisas no final do século XIX foi um cantor. Ele era alemão, ele nasceu, acho que uma cidade que hoje depois ficou com a Rússia, eu não sei, tem aquelas, mas ele, vamos dizer, acho que culturalmente era um alemão, chamava-se Georg. E aí ele começou a pensar nesse negócio. Ele disse, não, dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, você tem uma bijeção entre eles. E se a ideia é meio assim, que um é menor que o outro, se tiver uma função injetiva, né? Vamos dizer, se você pegar aqui um conjunto de 3 elementos e um conjunto aqui de 5 elementos, eu não consigo uma bijeção, mas eu consigo uma função injetiva daqui para cá, mas não consigo uma função injetiva daqui para cá. Então aí você vai dizer, não, esse aqui é menor do que esse. E o Cantor, então, acho que foi, não me lembro se foi ele que chamou, mas hoje a gente chama de X, é dito enumerável, se você pode contar os elementos de X, mesmo que eles sejam infinitos. Quer dizer, se você tem uma bijeção, né, se existe bijeção F, acho que é melhor pensar assim de N em X, né? Que a cada N aqui me associa um X índice N. Tá? É como se eu dissesse, eu posso botar os elementos desse X numa sequência. E um resultado importante é que R não é enumerável. Na verdade, isso é parte de um resultado um pouquinho mais geral, mas a demonstração é muito parecida, que é o seguinte: se você tem um conjunto, é claro, não sei se vocês têm claro isso, que se o conjunto tem n elementos, o conjunto de todos os subconjuntos dele tem 2 elevado a n elementos. Quer dizer, se você tem n elementos, você tem aqui 1, 2, 3, n elementos. Você pode caracterizar um subconjunto desse negócio aqui, atribuindo aqui, vamos botar aqui x, 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 x1, x2, etc., xn. Você pode dizer o seguinte, aqui ó, eu vou botar em cada um desses quadradinhos o número 0, se esse cara não está no subconjunto, e o número 1, se está. E cada sequência de zeros e uns que você tem aqui vai dar um subconjunto e vice-versa. E como você tem 2 escolhas em cada uma aqui, você tem 2 elevado a n escolhas. Também pode fazer da maneira complicada. Você pode pegar quantos conjuntos de
dois elementos tem? Aí você pega a combinação de n 2 a 2. Quantos de 3, quantos de 1, depois soma tudo e dá 2 elevado a n. Mas pode fazer assim, direto. Né? Isso, bom, garante que mesmo no caso do conjunto vazio, né, o número de subconjuntos de um conjunto X é sempre maior que o número de elementos de X. O vazio tem dois subconjuntos. Aliás, o vazio tem 0 elementos. Ele tem um subconjunto, que é ele mesmo. Um conjunto com um elemento tem o vazio e ele mesmo. E assim sucessivamente. E, na verdade, isso vale em geral, mesmo para conjuntos infinitos. O número de subconjuntos de um conjunto X é sempre maior que o número de elementos de X. E parece que quando você passa para o infinito, as coisas ficam meio nebulosas, porque né, já viu com os naturais mesmo, né? O cara pode ser, se um conjunto é infinito, você pode pegar um subconjunto dele e esse subconjunto tem o mesmo número de elementos que ele. Então, precisa se preocupar um pouco mais. Mas vamos só olhar esse caso aqui. Basicamente, a gente pode pensar, em vez de pensar no R inteiro, pensar no intervalo 0, 1. A minha demonstração vai ter um pequeno defeito, que eu vou deixar para vocês corrigirem, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Em vez de dizer R, a gente troca assim, vamos dizer assim, pega o intervalo 0, 1. Já que 0, 1, bom, 0, 1 basicamente tem o mesmo número de elementos que R. Embora a abjeção que eu fiz foi com o intervalo aberto e os reais. Agora o intervalo fechado tem dois caras. É um exercício interessante mostrar que um intervalo aberto, um intervalo semiaberto e um intervalo fechado têm o mesmo número de elementos. Na verdade, é meio assim, quer dizer, se você tem um conjunto infinito e você acrescenta a ele um número finito de pontos, o número de elementos fica igual. Mas vamos só para ter a ideia interessante aqui, como é que você prova que o 0, 1 não é enumerável? A gente pensa o 0, 1 assim, 0, 1, todo elemento de 0, 1 pode ser escrito na base 2 como uma sequência que é 0, alguma coisa. Então vamos pegar a sequência que é já o que vem depois da vírgula. É uma sequência de zeros e uns, infinita. Então, digamos que eu tentasse enumerar esse cara daqui. Então, esse cara aqui seria o x1, aí teria um x2, que seria 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, sei lá, ok, tal. O x3 seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, x4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, tal, coisa assim. Então, aqui estão todos os elementos desse cara. Tem o defeito da minha demonstração é só o seguinte, né? Os números que têm uma representação finita têm também uma representação infinita. Porque se ele termina, né, se ele é 0,11, ele é igual a 0,1011. Então, tem uns caras que, vamos dizer, parecem contados duas vezes aqui. Mas, tudo bem, cada vez que um cara parecer contado duas vezes,
vamos dizer, se tiver uma... Você pode eliminar ele, porque quando você tem uma sequência de números naturais, se aparecer dois caras levados no mesmo, você corta um deles e renumera a sequência. Você vai continuar com infinidade. Mas o importante aqui é olhar essa ideia muito interessante do Cantor, que é o seguinte: ele diz, eu vou construir um Y que não está aqui. Um Y que está em 0,1 e não é nenhum desses. Como é que vai ser esse Y? O primeiro cara dele, já que esse aqui tem 1, vai ser 0. Então, não importa o que aconteça, esse Y não é o x1. O segundo cara vai ser 1. Então, não importa o que aconteça, esse Y não é o x2. O terceiro cara vai ser 1. Então, o Y não é o x3. O quarto cara vai ser 0. E assim sucessivamente. Quer dizer, você pega a sequência dos xn's e troca no Y, você faz o enésimo termo do Y é o enésimo de x trocado. Vocês aprenderam a somar módulo P? É porque, vamos dizer, quando você soma módulo P, significa que P é 0. Módulo 2 é 0. Então só tem o 0 e o 1. Então 1 mais 1. Então é mais ou menos assim, você pega o x4, você soma 1 na módulo 2. Então 1 mais 1 dá 0. Quando você somou 1 aqui, deu 1. Entendeu? Então, vamos dizer, uma operação assim. De qualquer maneira, o fato é que se houvesse... Se eu pegar uma enumeração qualquer, uma sequência qualquer de números aqui, sempre tem um cara sobrando. Então, mesmo, vamos dizer, eu faço uma função injetiva dos naturais aqui, eu sempre garanto que ela não é sobrejetiva, porque eu posso construir um cara que não está ali. Tá? Isso, vamos dizer, vai nos colocar um probleminha. Quer dizer, o conjunto dos naturais, o dos reais, ou o intervalo 0,1 mesmo, não é enumerável. O que isso tem a ver com o negócio da probabilidade? Né? Então, vou mostrar agora o seguinte. Suponha que você tem uma função P do intervalo AB qualquer, em 0,1, tal que o somatório de x pertencente a AB de P de x é igual a 1. Tá? Quer dizer, eu estou dizendo, cada ponto desse intervalo tem uma probabilidade, que é um número entre 0 e 1. A soma total dessas probabilidades tem que ser 1. Assim, vamos supor que não pode ser 0. Né? Vamos ver o que isso nos dá. Ou também posso admitir que seja 0, e eu vou mostrar que o conjunto dos pontos que tem probabilidade maior do que 0 não pode ser tudo. Pelo seguinte, ó, vamos pegar x é igual ao conjunto dos x pertencentes a AB, tais que P de x é maior que 0. Tá?
Esse conjunto, eu vou dividir ele em infinitos conjuntos. Porque os caras que têm probabilidade maior que zero se dividem assim. Tem os caras que têm probabilidade maior que meio, tem os caras que têm probabilidade maior que um terço. Então, vamos dizer assim, xn é igual ao conjunto dos x pertencentes a AB, tais que P de x maior que 1 sobre n. Posso botar ainda P de x maior que 1 sobre n, menor ou igual que 1, maior ou igual. Vou botar assim, maior assim. Né? Bom, para n igual a 1, né? x1 não pode, né? Ninguém tem problema. Então, x1 é vazio. O x2 são os caras que têm probabilidade maior que meio e menor ou igual a 1. Com probabilidade maior que meio, não pode ter 2. Porque senão a soma desses dois já daria maior que 1. Então, x2, né, o número de elementos de x2 é menor que 2. Se eu pegar o x3, também os caras têm probabilidade maior que um terço, então não pode ter 3. Então, esse cara daqui é menor que 3. E assim sucessivamente, né? O xn, o número de elementos de xn é menor que n. E todos os caras estão incluídos aqui, porque vamos dizer, todos esses caras daqui, com probabilidade maior que zero, se o cara tem probabilidade maior que zero, ela é maior que algum, está entre algum 1 sobre n e 1 sobre n menos 1. Então, a união desses caras, né, esse cara daqui é igual à união dos xn's. Mas a união dos xn's é um conjunto enumerável, né? Porque eu posso pegar, vamos dizer, eu pego aqui o x2 e escrevo assim, esse daqui tem o x12, o x22 no máximo, aqui tem o x13, x2, aliás, x12, aqui x13, x23, depois aqui x14, x24, x34. Pode ter ou não ter esses caras, mas eu posso contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, posso fazer uma objeção, eventualmente, onde faltar cara aqui. Né? Então, esse cara daqui, ele é enumerável. Mas o intervalo AB tem o mesmo número de elementos que o intervalo 0, 1, não é enumerável. Então, sempre tem, né, se você quiser atribuir uma probabilidade positiva a todos os elementos de um intervalo não degenerado, a soma não vai dar 1, vai dar mais do que 1. Porque para dar 1, a quantidade de positivos tem que ser enumerável. Então, mesmo pensando, já admitindo que vai ser impossível, né, se atribuir a cada ponto do intervalo uma probabilidade que seja a mesma em todos os pontos, não daria, porque são infinitos, não dá. Mas mesmo que você dissesse, não, vai ter uns que vão ter um peso maior, outros que vão ter um peso menorzinho e tal, isso dá quando o conjunto é enumerável. Quando não é,
Não tem chance. Então, a teoria da probabilidade, quando você pensa em intervalos, ela passa por você dar uma certa função aqui, f, né? Vamos dizer, aqui é o intervalo AB, que é uma densidade de probabilidade. E aí você pega assim, se você tiver um intervalo alfa, beta, você diz, olha, a probabilidade do intervalo alfa, beta vai ser igual a integral de alfa até beta de f de x dx. Então, de certa forma, né? Quer dizer, é como se o f de x dx, dx é infinitamente pequeno, fosse esse fiapinho aqui, que seria a probabilidade desse cara, que como em termos de área é zero, mas se você somar todos, quer dizer, integrar, dá a probabilidade naquele conjunto. Então, quando você vai definir o que é probabilidade, um primeiro passo natural é pensar assim. E saber que não tem jeito, você vai ter que fazer alguma coisa desse tipo. Não dá para atribuir probabilidade a cada ponto. Você tem que atribuir probabilidade a subconjuntos. E também em geral, pelo menos pensando no caso da reta, assim, não dá para atribuir uma probabilidade a cada conjunto. Se ela, vamos dizer, se a probabilidade tiver certas propriedades, vai ter conjuntos que não vão ter probabilidade. Já é um resultado mais... tem que admitir o axioma da escolha, tá, uma coisa mais delicada, mas dá para fazer. Em geral, né, vamos dizer assim, a primeira coisa, quando você pensa nos reais, assim, no intervalo, né, no intervalo AB, é você dizer, não, eu vou pegar e vou, vamos dizer, atribuir aqui. Você pega o alfa, beta, então a probabilidade de alfa, beta vai ser proporcional ao comprimento. Então vai ser igual a beta menos alfa sobre B menos A. É justo, vamos dizer, se você botar, né, esse intervalo todo tem que ter probabilidade 1. Se você escolher um cara ao acaso aqui dentro, a probabilidade dele estar aqui dentro é 1. Agora, a probabilidade dele estar aqui, você diria, bom, vou dizer que é proporcional à área. Dependendo das circunstâncias, por exemplo, você tem um intervalo lá grandão assim, você vai dizer, não, eu estou por aqui, então a probabilidade lá para longe é menor. Então você bota uma densidade de probabilidade que vai dizer que a probabilidade aqui é maior, para lá é menor. Essa daqui é a primeira. Então a ideia de probabilidade está muito ligada à ideia de integral. Quer dizer, as densidades de probabilidade são funções positivas cuja integral é 1. E tem uma outra ideia muito interessante, também meio surpreendente, que você pensar assim, então, vamos pensar aqui no intervalo AB, qual é a medida, né? Pega um conjunto qualquer, em vez de pegar um intervalo AB, pega um X contido em AB. Se a probabilidade, vamos dizer, como um caso assim, vai ser proporcional à medida, o que eu vou chamar de a medida de X? Como é que eu... Porque eu sei medir, é claro, se eu tenho intervalo, se eu juntar dois intervalos disjuntos, a medida é a soma das medidas. Quer dizer, se eu tenho um conjunto, né, se eu tenho aqui um conjunto x1 e um conjunto x2 disjuntos, a medida
de x1 união x2 é igual à medida de x1 mais a medida de x2. Mas se eles estiverem assim, né? Esse for o x1 e esse for o x2, então aqui a medida de x1 união x2 vai ser menor ou igual, nesse caso vai ser menor, né? Que a medida de x1 mais a medida de x2. Isso sempre tem que valer. Na verdade, se eu pegar uma união qualquer de conjuntos, a medida da união é menor ou igual que a soma das medidas, porque se eles se interceptarem, vai ficar menor. E aí teve um cara, também da mesma época aí do Cantor, um cara chamado, esse era francês, Borel, Emília. Vírgula, sobrenome, vírgula, nome. Ele teve uma ideia que é a seguinte: bom, eu não sei, em princípio, como é que eu vou definir a medida de um conjunto. Mas eu sei o seguinte: a medida do intervalo, né, a medida do intervalo AB é igual a B menos A. E a medida da união de xn, mesmo que seja infinita, uma quantidade enumerável, são números positivos. Isso daqui vai ser menor ou igual que a soma das medidas do xn. Números positivos eu sempre posso somar, a soma pode dar infinita. Tudo bem. Então, sei lá, pega um cara, sei lá, um cara que está aqui dentro do intervalo AB, aí eu cubro por uma união de intervalos, eu sei que a medida dele é menor do que a soma das medidas dos intervalos. Se der infinito, bom, não ganhei nada. Mas se der finito, já ganhei alguma coisa. E aí ele teve uma ideia brilhante, que é definir o que é um conjunto de medida nula. Eu sei dizer quando um conjunto é de medida nula. Que é o seguinte: o conjunto é de medida nula, né? Vamos dizer assim, x é de medida nula, vamos dizer, se garanto que para todo epsilon maior que zero, a medida de x é menor que epsilon. Se a medida dele for menor que qualquer número positivo, ela é nula. Porque a ideia é que isso daqui dá uma desigualdade. Quer dizer, isso aqui só me diz que a medida desse cara é menor ou igual que tanto. Mas pode ser menor. Agora, se esse tanto for qualquer coisa positiva, como a medida do cara não pode ser negativa, ela vai ter que ser zero. E eu sei, vamos dizer, eu tenho um critério que me garante que um cara tem medida menor que epsilon. Que é o seguinte: se eu puder dizer, olha, que para todo epsilon maior que zero, existe uma sequência de alfa n, beta n. Vou chamar aqui de IN isso aqui. Tal que primeira coisa, x está contido na união desses IN, desses intervalos.
Se está contido na união, é porque a medida dele é menor ou igual à medida da união. Não? Um está contido no outro. E segundo, a soma então, se eu tiver essas duas coisas, eu garanto o seguinte, que a medida disso aqui é menor que a soma das medidas desses. A soma das medidas desses é menor que epsilon. Então a medida de x é menor que epsilon. Se eu puder garantir isso para todo epsilon, então está garantido. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um conjunto aqui que seja enumerável, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aí eu pego aqui, ó, boto um intervalinho com o comprimento epsilon sobre 2. Aqui eu boto um intervalinho com comprimento epsilon sobre 4. Aqui um intervalinho com comprimento epsilon sobre 8. Aqui em n, eu pego um intervalinho de comprimento epsilon sobre 2 elevado a n. Posso fazer isso, né? Cada ponto eu posso fazer ele centro de um intervalo com o comprimento que eu quiser. Eu posso fazer isso. Então, ó, cada um desses intervalos tem isso aqui como medida. Então, eu estou dizendo que esse cara está contido na união desses intervalos e a soma da medida, aqui o somatório das medidas dos IN é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de epsilon sobre 2 elevado a n, uma PG de razão meio, começando em meio, com epsilon multiplicando, isso daqui é igual a epsilon. Bom, já que eu queria menor que epsilon, eu boto aqui 2n mais 1, vira epsilon sobre 2. Tá? Então, bom, o conjunto dos naturais tem medida nula. Isso é mais ou menos óbvio, né? Assim, meio que. Tá certo? Cada ponto, você tirar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, infinitos pontos, mas eles estão tão espaçados, porque o que sobrou, né? Esse intervalo 1, 2, aberto ou fechado, ele tem medida 1. Né? O 2, 3, mesmo que você tire as extremidades, tem medida 1 ainda. Mas se você tira um ponto do intervalo, a medida não se modifica. Então, é como você dissesse, os reais, vamos dizer, se você pegar um intervalo daqui para até qualquer lugar, ou até o infinito, que você tirou, não pesa nada. Tudo bem. Mas, repara, se eu tiver... Imagina que, em vez de ser os naturais, eu pego um conjunto, um subconjunto qualquer de R, mas dado assim, x é igual a um conjunto dos pontos xn. Pega uma sequência de pontos. 1 sobre n, por exemplo. Sei lá. Imagina uma sequência qualquer de números reais. Você pode fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, o I índice n é igual a xn menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 2, xn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 2. Esse cara daqui mede epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Então, se eu começar de x1, o x1 está dentro de um cara de medida epsilon sobre 4. O x2 é epsilon sobre 8 e tal, somando. Então x é de medida nula. Tá bom.
Legal. Mas tem uma coisa que também eu já comentei e que é mais ou menos simples de ver, né, que é o seguinte: se você pegar os racionais, não é só os racionais positivos, né? Então você bota aqui 0, 1, 2, 3, aqui você faz 1, 2, 3, 4, etc. E aí cada ponto aqui você pensa ele é o ponto P, Q, e você pensa ele como sendo P sobre Q. Então, cada um desses pontos aqui corresponde a um número racional. Todos os racionais estão aqui nesse conjunto de pontos. Imagina um número racional qualquer aqui, né? 17, vamos dizer, se você quer 17 sobre 31, você marca 17 aqui, 31 aqui. Esse cara aqui corresponde ao 17 sobre 31. É claro que se você marcar aqui o 34 sobre, lá em cima, 62, é o mesmo número. Vai ser contado infinitas vezes. Mas esse conjunto aqui, desses pontos assim, ele obviamente é enumerável. Porque você enumera assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc, etc. Então você pode colocar esses caras numa sequência. E uma vez que você botou numa sequência, quando você achar o 17 sobre 31, é a primeira vez que ele apareceu. Não apareceu antes. Quando aparecer agora o 34 sobre 62, você pula ele. Já apareceu. Não, você aquela fila sei lá, da xepa, alguma coisa assim. Né? O cara entra de novo na fila, o cara disse, não, mas eu botei uma marquinha no seu pulso, você está fora, não vai entrar de novo. E aí você enumera, então você consegue enumerar todos os racionais. Significa o seguinte, que Q é enumerável. Claro, aqui eu fiz só com os positivos, mas uma vez que você enumerou os positivos, você enumera tudo. Porque, vamos dizer, se você quiser os positivos, tem os negativos. Você pega os positivos e enumera de 1 até infinito. Aí você tem os negativos. Então você pega os que iam de 1 até infinito, você multiplica por 2 e eles viram os pares. E os negativos você joga nos ímpares e o zero você joga no zero. Pronto. Então, Q é numerável. Quer dizer que você pode escrever Q igual. Então, ele se enquadra aqui. Ele é de medida nula. Pensa só, está aqui. Eu desenhei aqui só os racionais. Aqui só estão desenhados os racionais. Vocês não percebem que estão faltando pontos porque os racionais são tão densos que não dá para ver, mas está faltando os irracionais. Esses aqui são os racionais. Só que eu posso cobrir cada pontinho daqui por um intervalinho de maneira que a soma dos tamanhos desse intervalinho seja menor que 1 milímetro. Embora eles estejam cobrindo aqui quase 1 metro. Então, quer dizer que, vamos ver, os racionais são uma poeirinha desprezível dentro dos reais. Vamos dizer, essa ideia de conjunto de medida nula foi ponto de partida para uma
teoria da integral mais poderosa, que foi construída por um discípulo do Borel, que é o Lebesgue-Henri, lá por volta de 1900. O Cantor é ali na virada final do século XIX, o Borel também, o Lebesgue também, e se constrói uma nova teoria da integral baseada nessa ideia. E uma coisa básica na integral de Lebesgue, quando você faz a integral na reta, né, é que um conjunto de medida nula você pode jogar fora. Não importa o valor, tá certo? Por exemplo, se você tem o intervalo 0,1 e tem uma função que você vai integrar aqui no intervalo 0,1, pode ser, sei lá, assim. Se você pegar os pontos, os racionais têm medida nula. Se você pegar, alterar o valor dessa função só nos racionais, a integral não muda. Essa ideia. Assim. Então, por exemplo, se você pegar a função que vale 0 nos racionais e 1 nos irracionais, a integral dela seria o seguinte, seria 0 vezes a medida dos racionais mais 1 vezes a medida dos irracionais. Razoável, né? Você pega os caras onde a função vale 1, multiplica pela medida deles. E os caras onde a função vale 0, multiplica pela medida deles e soma. Só como os racionais têm medida nula, parte deles é 0. E como os racionais têm medida nula, os irracionais têm medida 1. Então essa função tem integral de Lebesgue, a integral é 1. Embora não tenha integral de Riemann. Então, é só para dar uma ideia assim, de que, no fundo, né, o que a integral de Lebesgue incorpora são as somas infinitas. Porque na integral de Riemann, você só faz somas finitas. Então, um cara para ter medida nula é um negócio assim, mas... E essa ideia do conjunto de medida nula repercute na integral de Riemann também, porque o Riemann faz a pergunta. Claro, qualquer um nota, né? Você tem uma função para ser integrável, ela não precisa ser contínua, né? Se você tem uma função assim, tem uma quebra aqui, ela não pode ser contínua nesse ponto, mas tem uma área aqui, outra área aqui, e claro, a soma das áreas da área. E não importa se essa função aqui vale isso, isso não vai mudar a área. Ou seja, também, se você tem uma função, diz, eu tenho essa função aqui, não sei quanto é que é o valor aqui, mas digamos que é isso, aqui é aberto. Se agora disser, não, mudei, ó, esse cara aqui, o valor não é mais esse, agora é esse aqui. Aí tem aqui a cobrinha, vamos dizer, aqui A, B. Integral de A até B de F. Aí está dando, sei lá, alfa. Aí você diz, não, mas eu mudei aqui, nesse ponto aqui, x1, agora o valor é outro. A cobrinha olha e caguei. Não mudou nada da área. Aí você diz, vai lá, muda num outro x2. Tudo bem. Enquanto for um conjunto finito, a integral de Riemann permite lidar com isso e dizer, você pode alterar o valor de uma função integrável em 15 pontos, em 17 pontos, em 10 elevado a 17 pontos, a integral não muda. Quando você olha para a integral de Lebesgue, aí você diz, não, posso alterar num conjunto de medida nula e também a integral não muda. E a gente tem esse resultado que todo conjunto enumerável de medida nula, os racionais são um conjunto enumerável, então você pode alterar nos racionais e nada acontece. É meio como dizer assim, imagina que você tem um intervalo AB aqui, e você diz, a densidade de probabilidade é constante. Quer dizer, a probabilidade de estar no intervalo é comprimento do intervalo dividido pelo comprimento B menos A.
Aí eu digo, vou pegar um número ao acaso, fecho os olhos, boto o dedo aqui, num ponto. Risquei aqui, deu um monte de ponto. Foi um ponto. Qual é a probabilidade desse ponto ser racional? Você sortear o acaso com um número racional? Zero, porque a medida dos racionais é zero. É engraçado que nós trabalhamos, todos os números que nós temos, dependendo da nossa máquina, varia um pouco, mas é um subconjunto finito dos racionais. Então, para nós, todos os números são racionais. Né? Então, os reais são uma abstração que paira, né, como uma coisa que você diz, não, os meus racionais são esses, pode ser racionais, mas tem uns números, vamos dizer, que não cabem na minha máquina, mas que são os reais. Então, eventualmente, você bota uma equação, x2 igual a 2, resolve no computador, e você sabe que o que você achou não é exatamente o ideal, mas está bem próximo. Mas é interessante você saber que mesmo que você tivesse todos os racionais, você ainda não tinha nada. Nada. E tem um outro resultado, eu queria também. Hoje é só aula de viagem, né? Vou dizer assim, ó. Então, porque é importante vocês terem uma certa superioridade. Eventualmente vocês vão, né, trabalhar em lugares e vai ter o cara que fez engenharia. E ele vai olhar para você, aquela superioridade. Eu costumo dizer o seguinte, que um engenheiro é um cara que pensa que sabe matemática. Um matemático é um cara que sabe que não sabe matemática. E você tem que ser, pelo menos, capaz de mostrar para o engenheiro que ele não sabe matemática. Uma coisa assim. E tem o físico. O físico é o cara que pensa que não sabe matemática. Ele sabe um bocado de matemática, mas ele pensa que não sabe. Tem conjuntos que são de medida nula e não são enumeráveis. Quer dizer, é possível ainda você criar um conjunto que tem tantos pontos quanto os números reais e ainda assim é de medida nula. Também esse está ao nosso alcance. É um conjunto chamado conjunto de Cantor. Que horas são? 11h40. Então, é bom para terminar. O Cantor realmente é essas ideias assim. Quer dizer, essa ideia da teoria da medida não foi dele, mas sem ele nada disso seria possível. Então, olhar aqui o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é o seguinte, você pega o intervalo 0, 1, aí tira, divide em 3, 1/3, 2/3, e tira o intervalo aberto, 1/3, 2/3. Fica com dois intervalos fechados aqui. Ou esse daqui, mais esse daqui. Isso aqui saiu. Aí você divide em 3, iguais também aqui. 1/9, 2/9, 7/9, 8/9, e tira fora isso aqui. E depois divide cada um dos 4 que sobraram em 3 iguais e tira o terço central. E vai tirando. Tira. Tá? Então, cada vez você tem um conjunto menor, e aí, depois você tirar tudo, o que sobra é o conjunto de Cantor. Ou seja, ele você pode pensar assim, você tem o Kn, que é o conjunto de Cantor depois da enésima operação. E a interseção dos Kns, interseção
de n pertencente a n dos kn é o conjunto de Cantor K. Eu digo que esse conjunto não só é não vazio, como ele tem tantos elementos quanto conjuntos reais. E é super simples, porque vocês, como alunos de ciência da computação, têm uma intimidade com a ideia de base do sistema de numeração. Não é porque o cara, para dizer, não, a base certa para mim é a base 2, tem que entender o que é base do sistema de numeração. Então, repare o seguinte, pensa os números reais, tá aqui, os números entre 0 e 1, e pensa na base 3. Os caras que têm o primeiro algarismo 0, eles estão entre 0 e 1/3. Os caras que têm o primeiro algarismo 1 estão aqui. E os caras que têm primeiro algarismo 2 estão aqui. Repare o seguinte, mas, né, eu posso pensar assim, ó, esses caras aqui, esse intervalo aberto aqui, são os caras que exigem, né, aqui, eu abri, né? Esses caras aqui precisam do algarismo 1. Né? Certo? Aliás, pensando ao contrário, esses caras que estão aqui, todos podem ser escritos sem o algarismo 1 na primeira casa decimal. Decimal é só um. Né? Porque, vamos dizer, mesmo 1/3, que é esse aqui, ele pode ser escrito assim, né? 0, 0, 1, 1, 1, toda a vida, e dá 1/3. Né? Porque esse daqui vai ser 1/9, mais 1/27, mais 1/81, mais etc. Né? Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Eu espero que dê certo. 1/9 sobre 1 menos 1/3, que é igual a 1/9 sobre 2/3, que é igual ao quê? 1/6. Não, peraí, tá errado isso? 1/6. Não, desculpa. Esse cara daqui é só 0,1000. Me compliquei à toa aqui. O daqui, esse daqui sim, né? Quer dizer, esse cara daqui é o 0,2. Tá? Agora, peraí. É o contrário, né? Aqui é 0, esse 0,1 exige 1, mas ele é 0,02222, etc. Porque aí é 2/9 mais 2/27 mais etc, que é 2/9 dividido por 1 menos 1/3, que é 2/9 vezes 3/2, isso, que é igual a 3/9, que é igual a 1/3. Tá? Então, esse cara daqui, embora ele seja 0,1, ele também é 0,0222, então ele pode ser escrito sem o algarismo 1. Então, esses caras aqui são os caras
esses caras aqui podem ser escritos sem o algarismo 1. Agora, peraí, mas aqui tem uns caras aqui no meio que vão exigir o 1 na segunda casa. Então eu tiro. E aqui, mesma coisa. Aqui, não é porque aqui é o 0,2, aqui é o 0,21, 20, 0,221, 0,22, e esse daqui é o 0,222222, etc. É esse aqui. Tá? Então, eu tiro esse cara daqui, esses caras aqui precisam do algarismo 1 na primeira casa. Dos que sobraram, tem uns aqui que vão precisar do algarismo 1 na segunda casa. E aqui também. Então, se você passar o pente fino, você vai ver o seguinte: o conjunto de Cantor significa que são todos os números do intervalo 0,1 que você pode escrever na base 3 só com os algarismos 0 e 2. Então, pensa isso. Quando você tirou aqui, esses caras aqui, eles precisam do 1 na primeira casa. Tá? Porque eu ainda consegui pegar esse daqui como 0,0022222, deu. Esse cara que seria o 1, eu posso fazer 0,222222, ele dá 1. Agora, desses que sobraram aqui, tem o 0,21, o 0, do 0,21 ao 0,22, tem os caras aqui no meio, 20 é um número meio... os nomes não correspondem aos números, mas são os caras aqui no meio. Esses caras daqui, eu vou precisar do 0, porque o 0,21 eu ainda posso fazer 0,20222222 e ainda pego ele. Mas passou daqui, antes de chegar aqui, eu vou precisar do 1. Então eu tiro primeiro todos os caras que precisam do 1 na primeira casa. Depois todos os caras que precisam do 1, dos que sobraram, que precisam do 1 na segunda casa. Depois eu pego todos os caras que precisam do 1 na terceira casa. Vou tirando. Só sobram os caras que eu posso representar na base 3 usando os algarismos 0 e 2. Esse é o conjunto de Cantor. Então, um número do conjunto de Cantor é um cara assim, né? 0, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 0, etc. e tal. E eu posso dizer, não, mas já que eu só vou usar 2 algarismos, eu não vou ficar escrevendo 2, eu vou chamar esse cara aqui de 0,1001. Tá? Para simplificar, gastar menos tinta. Né? Aí alguém vai dizer, não, mas peraí, esses caras aqui são todos os números entre 0 e 1 escritos em binário. Então, esses caras aqui são os caras do conjunto de Cantor. Esses caras aqui são todos os números entre 0 e 1. Se eu olhar, isso aqui está escrito na base 2 mesmo. Esse 1 aqui não vale 2, não, vale 1 mesmo. E é base 2. Tá? Então aqui tem todos os números. E eu tenho uma bijeção entre os elementos do conjunto de Cantor e os elementos do intervalo 0,1. Então, esse conjunto de Cantor que eu tirei, e a quantidade de pontos que sobrou é a mesma que eu tinha no começo. E repara que eu tirei tanto, né, que o que sobrou? Porque esse daqui mede 1/3. Aqui é 1/3, 1/3 eu tirei 2 nonos. Depois eu vou tirar, cada um desses tem um nono. Vou tirar 4 terços de um nono. Então aqui mais 4 sobre 27. Aí sobram 8
E aí eu divido em 3 e eu vou fazer mais 8 sobre 81. Isso aqui é uma PG de razão 2/3. A soma dessa PG é 1/3 sobre 1 menos 2/3, que é igual a 1. Então, a soma dos comprimentos dos intervalos que eu tirei é 1. Então, o que sobrou, claramente, é de medida nula. Não é difícil ver que é de medida nula, né? Porque eu sempre posso... O cunho de Cantor está sempre dentro de um desses KNs. E o KN tem medida 2 elevado a acho que é 2 elevado a n menos 1 vezes 3 elevado a n, dividido por 3 elevado a n, que é uma coisa que tende a zero. Mas, de qualquer maneira, acho que é mais impactante isso, você somar os que você tirou e ver que a soma das medidas deles é 1. Então, o cunho de Cantor ele tem medida nula, mas tem tantos elementos quanto o intervalo 0,1, que tem tantos elementos quanto o conjunto dos reais. Então, você, assim como os racionais que cobrem a reta toda são um conjunto de medida nula, você pode pegar um conjunto de medida nula, que aí você vê que ele é de medida nula, né? Os racionais você não vê. Você olha e vê eles cobrindo tudo. Né? Você tem que fazer essa enumeração dos racionais, botar lá os intervalinhos. Né? O que acontece é que os intervalinhos eles se superpõem. Né? Você botou lá um intervalinho cobrindo 1. O que está muito perto de 1, lá na frente, na sequência, ele tem um intervalinho pequenininho que já estava dentro. Então, é uma coisa assim. Né? Mas é mais difícil ver que os racionais são de medida nula. Mas o cunho de Cantor é. Óbvio que ele é de medida nula. O que talvez é um pouco menos óbvio é que ele é um conjunto com tantos elementos quanto os reais. Mas esse argumento aqui, se você checar esse detalhe, é irretocável. Né? Puramente simbólico. Né? Só tocou o nome dos caras, mas são os mesmos caras. Então tem uns mistérios assim da teoria da medida, da integral, que é a que, vamos dizer aqui, que é a, vamos dizer, você não precisa da integral de Lebesgue, nem dessas coisas para calcular integrais. Você não calcula, mas você sabe que a coisa, o buraco é mais embaixo. Você pode botar uma teoria de integral que incorpora todas essas ideias. Então, foi só, a aula de hoje foi meio viagem, né? Fazer integral em Rn, fazer integral de Lebesgue, mas um dia você pode tirar uma onda com seu chefe e dizer, pô, cara, ou isso realmente, isso na formulação da teoria, essas coisas são importantes em determinado momento. Eu lembro que uma vez, tem um argumento de medida nula, um negócio assim de enumerabilidade, não me lembro bem. Eu lembro que um colega da física, a gente estava trocando figurinha e tal, ele disse, tem um trabalho aqui, um negócio que seria legal para iniciação científica e tal. Aí a gente olhou lá, tinha uma parte mecânica meio difícil e tal, aí chegou numa coisa assim, estava eu e meu aluno, aí isso para a gente era a parte mole. Para ele, lá da física, era a parte mais difícil do artigo. Toda a parte de mecânica ele entendia bastante bem, mas chegou num argumento aqui que, caramba. Então, porque às vezes você provar, você prova que alguma coisa é de medida nula. Então, significa estatisticamente aquilo é irrelevante. Inclusive, para os estatísticos é meio assim, quando eles dizem não acontece, significa que a probabilidade é zero. Então, por exemplo, você sorteia um número no computador, ele é um número racional, mas
Do ponto de vista probabilístico, isso não acontece. Então, nunca acontece você sortear um número real ao acaso e ele ser racional. Então, tem que ter essa visão. Bom, então, hoje é isso. Acho que na próxima, na sexta, eu vou voltar lá para a derivada, fazer a regra de L'Hopital, para calcular limites. Vou precisar, para a regra de L'Hopital, vou precisar de novo da ideia de uma curva com duas coordenadas, o vetor velocidade. Fora isso, é simples.